Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula de subconjuntos, tá? Vamos falar sobre subconjuntos. Então vamos definir o que é um subconjunto, tá? Então, seja B um conjunto, ok? Então, um co dizemos que um conjunto A é um subconjunto de B se acontecer uma coisa. Para todo, se x pertence a, vou fazer melhor assim. É melhor para escrever, para todo x pertencente a A, x pertence a B, ok? Então, isso é a definição de subconjunto. Primeiro, você precisa ter um conjunto grande, não é um conjunto grande, precisa ter um conjunto, e isso é uma relação, né, entre dois conjuntos. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar B igual a 2, 3, 4, 5. E A igual a 2, 5. Então, olha só. 2 pertence a A e 2 pertence a B. 5 pertence a A e 5 pertence a B. Então, A é subconjunto de B. Agora, B não é subconjunto de A. Por quê? Porque 3 pertence a B e 3 não pertence a A. Ok? Então, o cara é subconjunto de outro se todo elemento dele está no outro. Então, a notação para isso é A, a gente lê A é subconjunto de B, eu vou ler duas formas. Conjunto de B, A está contido em B, ou a gente diz B contém A. Tá? Nesse caso aqui, a notação que a gente usa é assim. E a negação disso, por exemplo, é a negação é então A não está contido em B. Não é subconjunto de B. Não é subconjunto, não está contido, B não contém, e daí a gente escreve assim também, né? B não contém A. Vamos usando o diagrama de Venn, a gente escreve assim:
pega o B aqui e o A está aqui. Okay? Então, quer dizer que quando a gente quer representar que um conjunto está contido no outro, usando o diagrama de Venn, a gente faz assim. Uma coisa que a gente tem que saber, é interessante saber, que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Ou seja, o vazio está contido em qualquer conjunto que seja. Por quê? Se não fosse verdade, existiria X pertencente ao vazio, tal que X não pertence a. Acontece que não existe nenhum cara aqui. Então a gente não consegue chegar, negar esse cara, tá? Para mim dizer que isso aqui é falso, eu deveria ser capaz de exibir um cara no vazio que não está em A. Mas não tem nenhum cara aqui, então eu não consigo negar isso aqui. Então, observe que o vazio é diferente disso aqui, ó. Esse conjunto aqui é um conjunto unitário Então, nesse caso aqui, o vazio pertence a esse conjunto e o vazio está contido nesse conjunto. Por quê? Porque o vazio sempre está contido em qualquer conjunto e esse conjunto só contém o conjunto vazio. Então, o vazio pertence e o vazio está contido. Então, nessa parte da aula, nós vamos falar sobre igualdade de conjuntos. Então, assim, vamos definir o que é igualdade. Então, sejam A e B dois conjuntos. Então, dizemos que A e B são iguais e a notação para isso é essa aqui, ó. É a C. Duas coisas têm que acontecerem. Primeiro, se X pertence a A, então X pertence a B. E a segunda é se X pertence a A, então, perdão, se X pertence a B, então X pertence a A. Isso aqui pode ser de modo equivalente a isso aqui, ó. A está contido em B e 2, B contido em A. A primeira coisa que nós temos que ver, que uma observação, é a seguinte. O A é igual a A para todo conjunto A. Qualquer que seja o conjunto A,
ele é igual a ele mesmo. Por quê? Porque se tu pega um elemento dele, ele está nele. Se tu pegar o elemento, agora olhar ele como outro conjunto, pegar um elemento dele, vai estar nele também. Então, a gente já viu 2. O vazio é igual ao conjunto A, C e só C, A é igual ao vazio. A gente já viu anteriormente que o vazio está contido em todo o conjunto. Mas para ele ser igual a, a algum conjunto, esse conjunto tem que ser necessariamente o vazio. Então, vamos ver uma coisa aqui. Ah, vamos escrever agora isso de outra forma. Então, a terceira observação é A se A e B não são iguais, escrevemos ou denotamos por A diferente de B. O que significa A diferente de B? Significa o seguinte: ou existe x pertencente a A, tal que x não pertence a B, ou 2i existe x pertencente a B, tal que x não pertence a A. Vamos dar alguns exemplos disso aqui. Vamos pegar A como sendo 2, 3 e B igual a 2, 3, 4. Então você nota que A é diferente de B, pois 4 pertence a B e 4 não pertence a A. Olha, não precisa se verificar essas duas coisas, basta que se verifique uma, porque eu escrevi ou isso ou aquilo. Se uma delas for verdade, a coisa funciona. Agora vejamos a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho o A contido em B e A diferente de B. Nesse caso, a gente usa essa notação aqui, tá? Deixa eu escrever um pouquinho para lá. Então, a notação é a seguinte: é A contido, mas é diferente de B. Algumas pessoas só escrevem assim, para não ficar escrevendo dois. Eu já uso esse sinalzinho aqui para usar. Agora, nessa situação, ocorrem duas coisas. Existe x pertencente a B, existe x pertencente a B, tal que x não pertence a A. Perdão, primeiro eu preciso escrever. Então, se x pertence a A, então x pertence a B. 2i existe x pertencente a B e x não pertencente a A. Ok? E é possível escrever uma terceira condição. Se x não pertence a B, então
X não pertence a. Essa aqui é curiosa. Ixi, começou. Essa aqui é curioso, tá minha. Vou ter que começar do novo. Já volto. Então, como eu estava dizendo, ah, só para lembrar, nós estávamos criando essa situação aqui. E eu escrevi o terceiro item. Se X não pertence a B, então X não pertence a A. Deixa eu explicar isso aqui, porque essa aqui é muito boa para demonstrar coisas. Porque é assim, ó, a negação disso é se X pertence a A, então X pertence a B. É assim que você nega. Olha só, vamos imaginar que esse aqui é o B e esse aqui é o A. Você está vendo que o A não está contido. Então eu vou pegar um X que não está em B. Então está aqui. Esse X não pertence a B, mas ele está em A. Então o jeito para isso aqui funcionar, a única possibilidade que ocorre é o A estar aqui dentro. Tá? Então ela é bem estranha, né? Mas ela é bem efetiva para garantir que um cara é subconjunto do outro, mas não é o todo. Subconjunto próprio. Eu vou fazendo uma outra coisa. Então, o que é um subconjunto próprio? A é um subconjunto próprio de B se duas coisas têm que acontecer. O A está contido em B e 2i, A é diferente de B. Então, nesse caso, nós podemos pegar o B como sendo 2, 3, 4 e o A como sendo o conjunto com 2 e o 4. O A pode ser o conjunto vazio também. O A pode ser 2 e 3. Então, para ser subconjunto próprio, você precisa que o cara esteja contido, mas tem que ser diferente de B. Então eu quero falar sobre, no final dessa aula, sobre conjuntos finitos e infinitos. Bom, um conjunto é finito e tem n elementos se tem o mesmo número de elementos. T, esse conjunto aqui. Ó. Então, a notação é assim. Ó. Esse
é o número de elementos de A. Então, vamos fazer alguns exemplos. Esse aqui. Perdão. Vamos pegar esse conjunto aqui. 2, 5, 7. Então, quantos elementos esse cara tem? 1, 2, 3, 4. Então, esse cara tem 4 elementos. E o conjunto vazio? O conjunto vazio, ele tem 0 elementos. É o único conjunto que não tem nenhum elemento, então a gente diz que tem 0 elementos. E o que é um conjunto infinito? Um conjunto é infinito se não é finito. Então, existem duas possibilidades para conjuntos. São finitos ou não são finitos. Um é finito, o outro não é finito, e assim por diante. Um exemplo desse conjunto é os naturais, né? Ele é finito, ele é infinito. E daí você pode perguntar, e quantos elementos tem? Bom, isso é uma questão sensível dentro da matemática, mas aqui só deixa eu escrever igual a zero. Existe um conceito de números chamado cardinalidade. E esse número de elementos dos naturais é esse número aqui, ó. Aleph, Aleph, zero. É a primeira letra do alfabeto hebraico, ou seja, é o menor no sentido aí, é o conjunto infinito com o menor número de elementos, tá bom?